ti, Jesus. Quero me consumir como vela que queima no altar, consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, e derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor eu quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, eu não vacilarei, mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus. Em nome do Pai, et Filii et Spiritus Sancti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digne efficiamur promissionibus Christi. Sancte Iosef, ora pro nobis. Sancte Bonifaci, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Boa noite, queridos irmãos e aqueles que nos acompanham, né? Alessio. Hoje vamos continuar este Evangelho do próximo domingo, solenidade da Santíssima Trindade, onde Jesus declara, né? Jesus estabelece, Jesus divide, Jesus realiza
o que é a profecia de Simeão, né, a Virgem Maria. Este menino será causa de queda e soerguimento. Né? Ele dividirá o pensamento das pessoas. E é o que Jesus faz. Né? Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Né? Ou é preto ou é branco, pronto. Né? Ou é verde ou é amarelo, não tem laranja no meio da história, não tem, é isso ou aquilo. Jesus estabelece. Né? Jesus é misericordioso, compreende o coração humano, graças a Deus, porque senão a gente estava no sal. Mas Jesus estabelece as coisas, né? Jesus não abre mão da verdade em nenhum momento. Evangelho de João, capítulo 3, 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Como eu disse na Alessio passada, Deus faz várias coisas, mas o cerne é a vida eterna. O que Jesus quer fazer em última análise? Nos levar para a vida eterna, nos salvar, nos santificar para que a gente vá para a vida eterna. Né? Então, no fim, a vida eterna, que pode ser que pareça distante para ti, mas é o que tem aí pela frente. Nós não podemos deixar de viver essa vida pensando na vida eterna. Em momentos de pandemia, onde as pessoas se adoecem, morrem, né? Vão para os hospitais, na UTI, essa é a primeira coisa que tem que vir na cabeça do cristão, a vida eterna. Né? Os sacramentos, ministrar os sacramentos para os doentes, buscar um padre que possa fazer isso, porque, entendeu? Se a pessoa pode falecer, tem que receber os sacramentos. Claro que Deus pode perdoar de várias formas, né? E admitir essa pessoa na salvação, seja no purgatório ou no céu. Mas a nossa parte é correr, né? Se tem alguém próximo a você que está internado, que está no UTI, que corre risco de vida, sacramento. Já imaginou? Sabe, porque você não arrumou um padre, essa pessoa não se salvou, já imaginou? Se você, por uma revelação mística, soubesse disso, isso ia doer muito o seu coração, né? Então, não percamos o serviço. Nesse cenário todo, a gente esquece, às vezes, de coisas muito elementares, né? Então, o sacramento, né? Fecha esse parêntese aí. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Jesus veio aqui, não foi para condenar, Jesus veio para salvar. Né? Mas, para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, se não crê, né, é como dizer, eu não quero o céu, mas pretendo ir para lá. Não existe isso, é dicotomia, é dicotômico esse negócio, né? Não mistura. Então, se eu não creio, tá. Reis, mas eu creio. Eu creio. E na live passada eu prometi que eu ia dar exemplos, alguns exemplos de o que é crer em Jesus, né? Nós ouvimos Jesus, nós lemos as Escrituras, nós até gostamos de Jesus. Acho que é difícil não gostar dele, né? O que é crer em Jesus? Existe alguma diferença, né? E na leste passada eu já sinalizei, pautar a vida, né? E na leste de hoje eu quero trazer um exemplo bíblico, um exemplo do nosso cotidiano e uma história, né? Uma história que vai ligar essas coisas aí, uma parábola, né? Uma historinha fictícia, né? Então, hoje a nossa leste é isso, crer. O que é crer? Então, se eu tenho que crer para ter vida eterna, vamos lá, como pôr em prática? Eu não sei se eu vou conseguir responder para vocês como que você vai pôr em prática, mas eu creio que vou conseguir, com a graça de Deus, dar um elemento, né, bíblico, um elemento humano, para que você entenda o que é crer. Né? E você vai analisar, se você já crê, se você vive ou pauta essa vida, crê, acho que crê, mas põe essa fé em prática. Vamos falar muito da fé, né? Você crê em Jesus, nós estamos falando da fé, né? De ter a fé em Cristo. Será que temos? Porque ser de Jesus, ser cristão, ser católico, não é nada muito ruim, não. Não é nada muito ruim, não. Ou você acha mesmo assim que sair bebendo para lá e para cá,
transando para lá e para cá, sem qualquer regra, você acha que é bom no final das contas? Acho que quem vive assim está feliz? Não, acho muito difícil. Pode estar cego está. Mas eu já passei por uma vida, né, não tão assim como eu falei, mas uma vida e não era feliz. Não era feliz. Se você eu não estou julgando você. Se você foi, eu espero, né? Talvez se você passa por isso, pode dizer, não, é muito bom. Olha, eu diria que numa hora a gente vai enjoar. Se a gente continuássemos levando a vida que levávamos, se você teve uma vida de conversão, assim, né? Caiu do cavalo, como diz. A vida com Jesus é muito boa. Eu vou viver a minha vida, eu tenho a bênção dele, eu tenho o auxílio dele, eu posso rezar, eu peço as graças, ele concede, às vezes não da forma que eu quero, mas... Então, crer não é simplesmente assim, gostar, sabe? Assim, eu gosto, é muito legal estar nesse meio assim, católico, esse meio cristão, né? O que você acha aí? Pensa aí, o que você acha? Tá bom assim? O que você pensa? Bom, eu vou começar por um exemplo humano de crer. Eu sou pai, né, eu sempre esqueço, só minha esposa que sabe, eu sou pai de 8 ou 9 filhos, né, dos quais 3 estão aqui nessa terra, os outros estão lá no céu. E quem aqui é pai ou mãe, né, vai entender isso muito bem. Ou quem, assim, realmente é um padrinho, uma madrinha muito próxima, assim, ama uma criança e se sente responsável por ela, né? Então, o que eu estou querendo demonstrar? O que é crer, né? E as consequências do crer, certo? Qual que é o título da nossa Lécio? O que é crer? Como crer, né? E quais as consequências desse crer em Jesus? Já que esse crer em Jesus é que nos garante a vida eterna, né? Então, crer é acreditar, e acreditar é crer, né? Eu conhecer o Cristo e a sua doutrina e aderir a ela, eu creio, né? Eu dou o meu assentimento com a minha razão e com a minha fé, né? Essas duas potências que tem, essas duas faculdades que eu tenho de mim, que me realmente asas, como dizia, né? A Fides et Ratio, um documento do Concílio Vaticano II, duas asas que nos levam ao céu, né? Fé e a razão. Então eu conheço pela razão e vou aderir também, desculpa, eu ia conjugar o verbo, esqueci. Também pela fé, né? Então a minha fé reconhece, a minha razão também reconhece, essas duas unidas me faz, sim, eu quero, eu creio, eu adoro, espero e amo-os, né? Mas como crer, né? Como botar em prática, como colocar em prática essa palavra, né? E quais as consequências? Bom, então eu dizia que dou exemplo de um pai e de uma mãe que tem um filho. Vou tomar um exemplo, claro, de um pai e uma mãe, assim, no mínimo normal, que ama seu filho. Que pode ter lá suas limitações, seus desejos, mas ama seu filho. Então, o que é crer, né? Qual a consequência do crer? É quando você pensa que seu filho está doente, ou sua filha está doente, e está difícil encontrar uma cura, encontrar o tratamento, e o que você faz? Você vai até o fim. Porque para salvar a vida do seu filho, não há um ponto final, senão a cura. Não sei se vocês já viram um filme, quem já viu vai lembrar, e quem não viu fica a dica, O Óleo de Lorenzo. É um filme, uma história verídica de uma criança que adquiriu uma doença que agora eu não lembro o nome, e que não tinha cura, e esses pais não querendo perder esse filho, que é uma doença degenerativa, né? Vai atrofiando as suas faculdades mentais. Eles correm atrás até descobrirem a forma, lutam contra tudo e contra todos, pesquisam, né? Não são cientistas e vão pesquisando e vão, né? Desenvolvem mais ou menos, eu posso estar esquecendo alguma coisa aqui do filme, até que eles encontram a cura para o seu filho. Por quê? Porque é o filho, não é o carro, não é o carro. Se um ladrão chega, Deus o livre, chega e toma seu carro, leva o carro, né?
Se está você e seu filho, e eu não vou fazer, leva o carro, toma o dinheiro, toma o celular, mas deixa eu e meu filho em paz. Você vai bater em alguém? Bate em mim, mas deixa meu filho em paz. Então, tenta entrar por aí, por essa linha, e você vai entender o que é crer em Jesus, analogamente, né? Não tem outra coisa a ser feita. Não há como, né? Assim, claro, a gente vai titubear, mas existe uma força, né? Centrípeta, né? Não centrífuga, né? Mas centrípeta, que tem que estar agindo em nós para nos trazer para o centro, que é essa fé em Jesus, esse crer em Jesus. Então, quem é pai, mãe, ou quem realmente de algum momento se envolve, né, responsavelmente por uma criança que está lá doente, não tem como, você vai até o fim, você gasta tudo que tem, né? Você deixa de comer, você deixa de beber, você deixa de dormir, tudo por causa daquele bem que é precioso, né? E o bem do filho, ele não se compara com nenhum outro tipo de bem, né? Claro, se compara com o bem da vida eterna, estou falando do bem dessa vida, né? Não se compara com uma posse, uma propriedade, um terreno, uma coisa, não tem. Né? Então, se você que é pai e mãe, talvez nunca pensou nisso, né? Vai lá, recebe essa graça de Jesus que estou te comunicando, né? Se você já está com um filho recém-nascido, né? Tem os meus irmãos aqui, então te prepara, né? Uma vez eu fiz uma barbeiragem no trânsito, eu entrei assim para, né? E os carros eu tinha que entrar para pegar aqui. E estava tudo parado, né? A via que subia, eu estava saindo aqui, estava parado. E um carro deixou eu passar. E eu, para aproveitar, e a minha filha Maria estava comigo, no banco de trás, né? Do lado oposto, diagonal, né, ao do motorista. E eu dei um relapso, eu simplesmente entrei. O carro me deu a passagem, eu simplesmente entrei. Eu não me atentei a olhar se vinha carro descendo no contrafluxo. E um carro buzinou e cantou o pneu e derrapou. Né? Eu acho que eu perdi 2 centímetros de estatura do tanto que eu encolhi de medo. Né? Do tanto que eu encolhi de medo. Ele buzinou, derrapou. Eu falei, pronto, já era. Né? Vai bater e ia bater no lado que estava minha filha. E eu, pronto, parei o carro ali, eu fiquei, sei lá, uns 10 segundos ali parado, travado, só porque eu imaginei ela. Se eu a perdesse. Né? Se eu a perdesse, o que seria a minha vida se eu a perdesse? E o carro passou, xingou assim até a 25ª geração da minha família, né? Das mães da minha família. E era ali perto da Nossa Senhora de Fátima, da Guatingaçu, e eu estava descendo e ele parou. Quando parou no trânsito, no semáforo, aí o semáforo fechou e ele parou. E eu parei atrás. Esse cara achou que eu ia descer bufando, né? Xingando ele tudo quanto é nome, e ele lá dando dedo. Eu só estava com os olhos cheios d'água, estava chorando. E eu só coloquei a cabeça para fora e falei assim, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não vi nada do que eu fiz. Esse cara desmontou do outro lado, né? Não, tá bom. E eu, assim, foi aquele dia que eu passei aéreo o resto do dia. Por quê? Porque eu vi que por uma imprudência minha, por um ato ruim meu, eu poderia perder o meu bem precioso. Se nós entendemos isso, vamos projetar isso para o crer em Jesus, a nossa fé. Então nesse dia foi terrível, assim, eu dormi mal à noite, só com aquela ideia, né? E volta e meia, de vez em quando, eu crio essa situação de novo, né? Se eu perder, então, é aquilo, quando você tem filho, você anda mais devagar, tem menos pressa, você se arrisca muito menos, né? Por quê? Porque existe um bem precioso. Já imagino como é difícil quando os pais morrem, uma criança fica, né? Tem que ser adotado, vai cuidar por algum parente, por um bom amor que tem as pessoas que vão cuidar dela, mas... Eu conheço uma pessoa que, por um acidente, perdeu a sua filha, né? E que
se culpou bastante mesmo, teve que passar por um processo mesmo aí de reabilitação psicológica, porque imagina, eu cometi um erro e perdi minha filha. Então, é isso que você está querendo dizer. Estou querendo dizer que os filhos a gente não mede esforços. A gente não cansa, por mais que eles nos cansem às vezes, a gente não se cansa. É como assim, é difícil desistir. É quase impossível desistir. Pelo menos aqui na minha cabeça eu acho que as pessoas que eu conheço também é assim, é quase impossível desistir. Você tem uma causa que é impossível desistir? Desculpa falar assim, se não tem, ainda falta chão pela frente. Aí é difícil a gente falar sobre a fé em Jesus, porque se um filho já é assim, imagina a fé em Jesus, que ultrapassa muito além do filho. Abarca o filho, porque quem dá um filho para um casal é o Deus. Mas é muito além. Tem aquela história da mulher, eu esqueci agora qual que é o livro, Daniel, é Susana, né? Não é Susana, é uma senhora que vai perder os filhos, né? Os filhos são martirizados porque eles não rendem culto ao nome do imperador lá, aos deuses, aos falsos deuses, né? E morre um, e morre outro, e dá a vida. E tem o último, que é o mais novo dela, e quem está matando os filhos dela já está totalmente desconcertado. Você fala, pelo amor de Deus, né? Fala pro seu filho, é só dizer isso, ele não quer matar mais um, né? E tal, e ela chega num dialeto diferente e fala no ouvido do filho, pelo amor de Deus, não me cause desgosto agora, né? Ou seja, não vá trair o nosso Deus, não me cause desgosto, morra e me faça uma mãe feliz. O livro de Macabeus. O livro de Macabeus, muito bem, lembrado aí, quem lembrou? O Tom. O Tom ama essa leitura, né, Tom? Então, não me cause desgosto, né? Pelo amor de Deus, meu filho, não vá negar o nosso Deus, o nosso único Deus, o nosso Deus vivo, né? Morra e faça uma mãe feliz. Ou como... agora deu branco, vocês não é São Cipriano, qual que é chamado o trigo de Deus? Um dos padres da igreja. Se alguém lembrar aí, mas era um que ia ser martirizado, e no texto que tem dele na liturgia das horas, o ofício das leituras, vai dizer que as pessoas queriam salvar ele, né? E ele, como se ele dissesse assim, pelo amor de Deus, não atrapalhe o meu martírio, né? Não interfiram no meu martírio, né? Deixem eu ser triturado pelos dentes dos leões e me faça feliz. Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, muito bem. Quem que lembrou agora dessa vez? A Laila. Muito bem, tia Lala. Inácio de Antioquia. Então, os discípulos de Inácio de Antioquia, né, os seguidores ali mais próximos dele, não, vamos salvar a vida deles, pelo amor de Deus, eu bato em qualquer um que não me impeça de viver a glória do martírio, de honrar nosso Senhor com o meu próprio sangue. Então, é disso que eu estou querendo falar hoje, né? É dessas coisas, porque isso é crer em Jesus, né? É muito além do que simplesmente gostar, estar bem na igreja, sabe? Tudo bem, tudo legal, bacana, né? Não, é muito mais, envolve a vida. Por isso que eu falo que é como crer e as consequências desse crer, né? A vida de São José Sánchez del Rio, né? O mártir cristeiro no México, um menino de 11 anos de idade, se não me engano, né? Que tinha que negar, né? Dizer morra Cristo Rei, né? E foi capturado pelo pessoal do governo, do presidente do México lá na cidade, e o próprio padrinho dele, né, que fazia parte lá da prefeitura, alguma coisa assim, que não conseguia livrá-lo, e disse para ele, é só você falar as palavras e ir para casa, né? Quem já viu o filme, quem não viu, fica outra dica, né? Cristiada, né? Ou A Guerra dos Cristeiros, tem lá no YouTube. Excelente filme, né? Só não dá para ver com criança, tem que ser filme para adulto. Inclusive tem um livro dele que a editora Cristo Rei, do nosso querido Guilherme, vende. Quem quiser pode entrar em contato, que tem como passar o contato dele. Diga as palavras, ou seja, morra Cristo Rei, né? E vá para a casa dos seus pais. Ele já tinha sido torturado e tal. Cortaram a pele do pé dele, arrancaram, né? Os pés dele ficaram na carne viva e fizeram ele andar pela cidade com os pés na carne viva.
Depois chegaram no local, cavaram uma cova. E aí nessa hora é que o padrinho dele diz, olha, diga as palavras, morra Cristo Rei e vá para casa. Né? E aí ele olha e diz assim, eu vou para casa, viva Cristo Rei. E aí eles matam ele e enterram. Mas ele disse assim, isso, realmente, eu vou para casa, viva Cristo Rei. São as consequências do crer. Porque quem conheceu, quem amou, uma vez amado, a gente não volta atrás. Por isso é que se diz, né, o amor não acaba. A paixão se esvai, mas o amor não acaba. E crer no Filho que tanto nos amou e amá-lo tanto quanto nós podemos, né? Isso mexe comigo, sabe? Essa é uma coisa que me incomoda. Por isso que eu falo aqui, é muito mais do que gostar. Tá bem, estou na igreja, no meu grupo, na minha comunidade, né? Estamos aqui, rezamos, estudamos, e tal, legal, beleza. Não, mas e na hora que vamos ver? E na hora que tem, torna difícil. Né? E difícil não é simplesmente assim, sabe? Passar no concurso. É muito difícil lidar com isso, né? Mas tem coisa muito pior. Né? Mas, como diz o Evangelho, se sois fiéis nas pequenas, sereis também nas grandes. Né? A espera de um namorado, de uma namorada, né? De um casamento, a própria espera de um filho, e as coisas vão ficando mais difíceis. Uma doença que envolve uma vida, um risco de vida, tal. Né? Mas tem também aquilo assim, o que fazer com a nossa vida diante desse Cristo que nos amou tanto? Se não derramá-la toda, consumi-la toda, né? Dar a vida como os mártires deram, e se não é nos pedido agora o derramamento do sangue, né? Por que não o derramamento das nossas energias, das nossas forças, do nosso tempo, das habilidades que Ele mesmo nos deu, dos dons que Ele mesmo, o próprio Senhor, nos concedeu, em prol, né, da missão que Ele nos confia. Né? Isso me impactou, isso faz parte da minha vida, sabe? Isso incomoda. Isso incomoda. Eu não quero números. A ideia não é números. A ideia é o Cristo. Não é números. Ser conhecido e tal. Não é disso que eu estou falando. É de honrar o Cristo. Honrar o Cristo. Agradar o Cristo. Retribuir com o amor humano o amor divino que me abraçou, que me amou, que me redimiu. Né? Retribuir ao modo humano, auxiliado pela graça sobrenatural, a esse amor divino que me conhece totalmente, né? E me amou totalmente, e deu sua vida, deu o próprio Filho. Minha vida custou o Filho de Deus. Minha vida custou, né? Essa fé que hoje, com a graça de Deus, eu procuro nutrir, ela custou o Filho de Deus. Então, há consequências. Por isso o exemplo, né, do Filho. Então, é claro que é doído esperar um namoro, passar no curso, ficar desempregado, mas é muito mais doído perder um filho. Quando a gente tem alguém idoso que pode morrer, a gente se dói, não dói? Sofre. Mas o idoso, né, de uma certa forma, a gente vai dizer assim, vai que é melhor, né? Já trabalhou, está cansado, está sofrendo tanto aquela doença lá, já às vezes, como a gente diz, descansou, né? E é assim que a gente crê que a pessoa, pelo sofrimento, expurgou os seus pecados, né? E pôde ir para o céu. Às vezes esse sofrimento vem para isso. Mas uma criança de 8 anos, de 11 anos, de 4 anos morrer, ter câncer e morrer, isso não são coisas que são normais, assim, não são tão fáceis de ser assimiladas. Né? Então, mas movimenta nosso ser, né? Movimenta todo o nosso ser. E daí agora eu passo para a história bíblica, né? Que eu falei, do exemplo bíblico. E esse exemplo bíblico está em João, capítulo 6, no discurso do pão da vida. Né? No discurso do pão da vida. Depois você pode ler o capítulo 6 do Evangelho de João. Vou realmente aqui dar só um zoom nele aqui, porque precisa entender o contexto. Jesus tinha se retirado para o mar da Galileia, seguia uma numerosa multidão, e ele vai realizar a multiplicação dos pães, a primeira. Está ali todo mundo ali com fome e tal, e aí ele realiza o milagre, tem ali 5 pães, 2 peixes, realiza o milagre, o povo fica maravilhado, tal. Beleza,
né? Passou aquele dia, recolheram, né? Ao verem aqueles homens o milagre que ele fizeram, começaram a dizer: este é na verdade o profeta que está para vir ao mundo. Aí Jesus se retira. Então, ao entardecer daquele dia da multiplicação dos pães, os discípulos desceram pelo mar, né? E aí vem o episódio de Jesus que anda sobre as águas. Eles foram no barco, Jesus ficou, né? E quando ele estava lá a uma certa distância, Jesus aparece andando sobre as águas, né? No dia seguinte, a multidão que estava ali, né, do outro lado do mar, onde eles tinham estado, viram que Jesus, que não tinha outra embarcação, que Jesus não tinha entrado na embarcação, enfim, foram atrás de Jesus, atravessaram, né, e encontraram Jesus. Jesus vai dizer: olha, em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas por haver comido dos pães e vos teres saciado, né? Olha só, Jesus começa a adverti-los: vocês estão procurando não para crerem em mim, mas para continuarem saciados, né, na carne, né, no corpo. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que se conserva até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este é que o Pai, o próprio Deus, marcou com seu selo. E eles vão perguntar: o que é que nós havemos de fazer para trabalhar nas obras de Deus? E Jesus diz: e esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que Ele enviou. Nós fizemos isso em algumas vezes, né? Ou seja, acreditar. Qual que é a obra de Deus? Qual que é a obra que nós temos que fazer? Acreditar no Filho de Deus, né? Primeiro é essa. Depois evangelizar quem for preciso, né? E aí começa o discurso, né? Eu vou chegar lá para a graça de Deus. Disseram-lhe eles: que milagre então fazes tu para nós vermos e acreditarmos em ti? Que obras realiza? Os nossos pais comeram maná no deserto, né? Conforme está escrito: deu-lhes de comer o pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou um panem vita. Eu sou o pão da vida, né? Então dá esse pão, vamos lá. Cadê o pão? Eu sou o pão da vida. E aí a gente já sabe que o diálogo começa a engrossar, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que acredita em mim, que crê em mim, nunca terá sede. No entanto, eu bem vos disse: vós vedes-me e não acreditais. Tudo o que o Pai me dá há de vir a mim. E aquele que vem a mim, eu não hei de repeli-lo. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que daquilo que me deu, eu nada perca, daqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas o ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele, tenha a vida eterna. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia, para a vida eterna. Deus está falando da fé nele. Começou falando do pão, milagre da multiplicação dos pães. Eles falaram do maná. Jesus trouxe, né? Falou: olha, o maná é só uma prefiguração. Eu sou o pão da vida, né? E quem acredita em mim terá a vida eterna. E aí olha a reação: puseram-se então os judeus a murmurar a seu respeito por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, e vem aquela frase: não é ele o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como ele diz agora: eu desci do céu? Vejam, esse elemento eu gosto sempre de enfatizar. Para nós hoje, aspas, né? Asterisco, letrinha miúda, é fácil, é mais fácil crer em Jesus. Nós temos a doutrina revelada. Eles não têm essa doutrina revelada. Embora estejam com o próprio Cristo, não reconhecem, né? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Jesus fala isso de novo. Jesus diz que algo nos atrai a ele, né? Que o Pai dá uma graça. Está escrito, enfim, aí ele vai: aquele que acredita, em verdade vos digo, aquele que acredita possui a vida eterna.
Vocês desculpem os pulos que eu estou dando, pode estar um pouco rápido, mas para dar tempo, né, de fazer essa parte, né? Então, ele vai. Essa é a verdade que eu digo. Aquele que acredita, e claro, acredita nele, possui a vida eterna, porque a vida eterna é o próprio Cristo. Né? E ele repete, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Tal é o pão que desce do céu. Quem dele comer não morrerá. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, aí nós entramos nas consequências da fé. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Né? Nós sabemos da Eucaristia, eles não sabiam da Eucaristia, tá? Você entende isso, que eles não sabiam da Eucaristia. Jesus disse que a carne dele é esse pão da vida. Eles até imaginam assim, bom, ele vai fazer um pão aí, ele vai multiplicar os pães de novo, né? E Jesus estabelece as coisas, como eu comecei falando. E o pão que eu hei de dar, o pão que quem comer dele, que dele comer viverá eternamente, é a minha carne, né? Dada para a vida do mundo. É a minha carne, é o meu corpo, é o meu sangue. O que acontece? Puseram-se então os judeus a disputar, não é nem só murmurar, agora é disputar. Disputar, meu filho, é briga de boca mesmo. Dizendo, como pode ele dar-nos a carne a comer? Vocês conseguem entender assim, o que Jesus disse, né? Porque eles não sabiam, não, ele está falando da carne, mas é o seu corpo sacramentado. Não, eles pensaram que é a carne. Como pode ele dar-nos a comer a carne? Jesus disse-lhes então, em verdade vos digo. Olha Jesus o social, Jesus aquele que é o politicamente correto. Vocês estão vendo Jesus politicamente correto aqui? Não, vocês não estão vendo Jesus politicamente correto. Né? Eles já se assustaram e começaram a disputar. Aí que Jesus fala, não, calma, não é o que Jesus disse. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É que a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, fica em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Né? Também o que me come viverá por mim. Viverá por mim. Ou seja, quem come o corpo de Cristo, quem bebe o sangue de Cristo, vive por Ele. Vive com Ele. Vive para Ele. Né? Tal é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os nossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Isto disse ele, estando a ensinar na sinagoga em Cafarnaum. Né? Já tinha passado, estava ensinando aquilo na sinagoga em Cafarnaum. Olha Jesus politicamente correto. Você tem medo que as pessoas te discriminem pela tua fé, te critiquem pela tua fé? Espelhem Jesus. Olha, ele está na sinagoga, quebrando todos os protocolos judaicos, né? Vamos assim dizer, elevando, alargando a lei. Né? Muitos dos discípulos disseram depois de o ouvirem, é aqui que eu quero chegar. É dura esta linguagem, quem pode escutá-la, quem pode aceitá-la? Né? Conhecendo Jesus interiormente, que os discípulos murmuravam do assunto, os discípulos, ele não está falando dos judeus, perguntou-lhes, isto fere-vos? Isto vos fere? E se vides o Filho do Homem a subir para onde ele estava anteriormente? Ou seja, isso que eu falei vos fere? E quando vides o Filho do Homem ser elevado à direita de Deus Pai? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ninguém pode vir a mim se isso não está concedido pelo Pai. E aí, no versículo 66 do capítulo 6 de João tem, a partir de então, muitos dos discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E chegamos então, né, no ponto ápice da nossa meditação. Disse então Jesus aos 12, também vós quereis partir?
Respondeu-lhes Simão Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Vós, também vós quereis partir? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos, nós acreditamos e sabemos, fé e razão, que tu és o Santo de Deus. Então, por que eu escolhi este evangelho? Porque Simão Pedro é um dos apóstolos, aquele que mais fala no meu coração, porque a história dele, a minha história, eu consigo, a devidas proporções, a história dele fala com a minha, comunica-se com a minha. Então, o que acontece? Jesus começa a descer, a aprofundar o discurso, a colocar a verdade ali nua e crua, como deve ser. Meu corpo é bebida, meu corpo é comida, meu sangue é bebida, e quem não comer desse corpo, quem não comer minha carne, não terá a vida eterna. E aí os judeus começam a disputar. O que Jesus faz? Torna, vai mais fundo ainda, E muitos dos discípulos deixam de seguir Jesus. E é aqui que eu quero chegar. Gostar é até fácil. Estar no meio da pregação de Jesus, estar ali, comer os pães da multiplicação é até fácil, E entender a profundidade do seu amor, e penetrar na profundidade do seu amor, e ir até a cruz com ele, isso é crer. Como crer? Crer é ir até o fim com Jesus. É ir até o fim. Eu dizia da história, eu vou deixar a história para lá, porque senão não vai dar tempo, Mas Pedro, imagina Pedro recebendo aquela palavra, Pedro vendo os discípulos irem embora, deixar seguir Jesus por causa daquelas palavras. E quais palavras? A Eucaristia, aquelas que falam da Eucaristia, do seu sacramento principal da igreja, do sacramento do amor de Cristo, como canta, o Adoro Devota já fez-se homem, e se não bastasse, tendo perdido a aparência divina, fez-se homem, morreu na cruz, e agora até a humanidade é escondida, se fazendo não mais um homem, alimento, se fazendo alimento. E o que vamos responder a esse amor? Então eu te perguntava, você tem essa causa dentro de si? Você está pronto para as consequências do crer em Jesus? Estamos prontos? Será que estamos prontos? Claro, só a graça de Deus, Só a graça de Deus. Por isso vamos pedir essa graça agora na adoração, para que, como Pedro, Imagina Pedro escutando aquelas palavras, E vendo os discípulos partir. Aqui a gente pode imaginar bastante, Bastante mesmo. Ele deve ter sido doído, que Jesus falou e Pedro respondeu logo. Eu não imagino assim, porque Pedro é um colérico, E ele se remói de dentro ali, ele vê o povo ir embora, deve ter brigado com os 30 lá. Aí Jesus pergunta aquilo para eles, eles escutam e falam: quem iremos? Como te abandonar? Como não me gastar totalmente? Então vamos adorar Jesus nessa linha. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, eu confio em vós. Adorar Jesus, de tudo que eu falei, você pode guardar. O sentimento de um pai e uma mãe por um filho. O incansável dar-se a eles, querer dar o melhor. E se imaginamos uma situação, por exemplo, de um
risco de morte, dar tudo o que é possível. Se imaginamos na educação, dar o melhor possível, não medir esforço. Você pode também imaginar Pedro. E eu quero que você entre, está pronto para essas consequências do crer. Quero dizer para você do Instituto, talvez poucos de nós tenhamos chegado a este estágio, né? Não na grandeza dos santos mártires, né? Mas na nossa pequenez, ter chegado a esse estágio. Não basta ser, é muito bom ser da igreja, muito bom, não é ruim não. Mas Deus coloca um fogo dentro de nós e é preciso manter esse fogo aceso. E a alma que sente esse fogo não se aquieta, porque, né, a paz, essa paz é paz como um fogo que arde dentro de nós e precisa ser correspondido a esse amor de Deus. Quem o conhece não medirá esforços em corresponder. Vale a pena perder tudo? Pais, mães, filhos, casa, por causa do reino dos céus. Vale vender tudo e comprar o terreno que contém aquele tesouro. Vale vender toda uma coleção de pérolas para comprar aquela mais preciosa. Repito, né? Você que é membro do Instituto, eu estou pensando em você também quando eu falo isso, para que você acorde. Creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu venço o mundo, eu sou de Deus, a minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Não negarei. Até o martírio eu vou. Saibam todos que eu amo meu Senhor. Tomo minha cruz. Sim, eu serei fiel, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu venço o mundo,
Eu sou de Deus, a minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé é a nossa fé, a nossa fé. A nossa fé. A quem iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras. Se esse coração te encontrou, se esse coração foi encontrado por Ti. E apesar das limitações do nosso coração, das nossas misérias, existe uma santa teimosia em querer corresponder. Enche-nos do Espírito Santo, reaviva em nós esta chama, porque dela depende a vida eterna. Pedro olha os discípulos, vamos imaginar assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pedro olha os discípulos que vão embora por causa da palavra dura de Jesus. Palavra de amor, palavra de presença, de estar conosco. E é interpelado por essa pergunta: também vós quereis ir embora? Quereis me deixar? E Pedro então responde. Deve ter sentido ali uma contração interna tremenda. Até porque o Pai também lhe havia revelado: Tu és o Filho do Deus vivo. Como diz Jesus: ninguém vem a mim se o Pai não atrair. O Pai te atraiu? Existe ali aquela marca assim: Deus falou comigo. Porque aqui Pedro demonstra isso como? Como ir para outro lugar? Como regatear a vida? Como gastar a minha vida deitado no meu sofá? Na minha bela residência, comendo queijos finos, tomando bons vinhos, boas cervejas, sedento a vontade de corresponder em gratidão, grita. Mesmo até sem saber muito bem o que fazer. Mesmo até sabendo muito bem que se é muito limitado. Assim a gente encerra a nossa adoração. Eu deixo isso para vocês. Vamos ser acolhidos pela Santíssima Trindade no domingo. E este Deus amor, essa comunidade perfeita de amor, seio do qual saímos, seio o qual quer nos acolher de volta na vida eterna, nos propõe crer em Jesus e nos propõe as consequências do crer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentação, sed libera-nos do mal. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos in eterno. Santíssimo Sacramento.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Uma boa noite a todos e que este Evangelho, essa meditação realmente te incomode bastante hoje à noite. Até mais.